negócio do racível e irracível aí. Eu vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Ele cresceu no meio protestante e tal. Sim. Eu não vou entrar nos méritos dele ser bom ou não. Sim. Tá? Mas sobre a parte de religião, catolicismo. Ele cresceu no meio protestante e tal, só que ele acredita em Deus, mas ele... Não pratica muita fé. E se é pra falar com alguma coisa, ele é protestante. Às vezes eu converso com ele e aí assim vai e vem, mas muitas das vezes eu prefiro não conversar pra deixar ele com a ignorância. Eu tô pecando em tentar não converter ele? Não, você estaria pecando se ele tivesse interesse. Né? Não. Eu acho que tá omitindo, pô. Não, depende. Se for por uma omissão, porque ele não quero que meu pai saiba, porque eu sei que ele não vai fazer e ele vai pecar. Aí seria. Agora, se eu não quero pra mim não enfraquecer a relação com meu pai, porque é de formalizar o ato do pecado. Você lembra? Saquei, o que acontece? saquei. Quando que entra o ato do pecado aí? Se algum moralista estiver assistindo, vocês podem mandar aqui, senhores moralistas, eu aceito que eu sou um jeca, eu não sou teólogo. Eu falo um pouquinho de direito canônico. Ele, já mostrei isso só explicar para Rafael e tudo, tá. Mas assim, tem vezes que ele retruca demais, eu falo, não, é melhor eu parar aqui, saca? Isso, porque o que acontece? Você vai entrar até onde ele tem interesse. Porque quando que entra no caso do irracível e irracível? Quando entra o aspecto do interesse. Então, se ele for procurar, exemplo, a minha irmã, eu explico tudo pra minha irmã é ministra da Eucaristia, catequista, tal, não sei o quê. No caso, ela me liga, às vezes, e pergunta, padre, tal coisa assim. Ela me chama de padre. Desse jeito, assim. Aí eu explico. Então, no caso da minha irmã, ela pergunta e ela quer uma resposta. Seu pai não pergunta. Então, você está fazendo um processo de evangelização. É a mesma coisa que quando a gente tem uma família que não é católica. Não adianta eu querer empurrar. É por isso que muitos católicos perdem a família. Entra no que o Ian falou. Porque eles querem empurrar agora a religião, a missa, tem que confessar. E aí o cara começa a ir na missa. Se você não confessar, não adianta nada. O que adianta ir na missa? Faltou na Herege! Não, já consegui até ele fazer ir na missa algumas vezes e tal. Ele gosta de escutar o Padre Fagner. Ele gosta de escutar o senhor, inclusive, às vezes. Só que... Às vezes. Não, é porque... Eu achei que era só eu que tinha percebido. Eu gosto de escutar o senhor também. Às vezes. É modo de falar, porque às vezes que ele vai na missa. Não quer dizer que às vezes que ele gosta de ouvir. A gente entendeu, Marcos. Entendi, né? Já estamos zoando. Não tem como consertar não, porque agora já ferrou. Isso, mas você entendeu. Mas você entendeu até onde que você vai? Entendi. Até onde há dúvida. Porque sanei a dúvida. Aí eu não fico querendo colocar mais coisas. Vamos dizer assim, ó, pelo que eu sei, vamos dizer que, beleza, meu pai vai pro inferno. Só que eu acredito que meu pai seja uma boa pessoa, porque eu conheço a história dele, o que ele faz pelos outros e tal, e o que ele faz pelo pessoal, e o que ele sabe mais ou menos. Tá. Aí o que eu quero ficar? Eu quero tentar conversar com ele, ver se ele vai ou não vai, e deixar ele um pouco na ignorância pra mim tentar assim, vamos na misericórdia. Só que sabe o que eu acho que é a falha aí? Só que a misericórdia de Deus, a gente tem que ter certeza. E preste atenção, caroneiro. A misericórdia é agora. Exato. Não é depois. Buscar a Deus e porque o que tempo. acontece é o seguinte, nós temos que entender que, e aí por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório, porque a misericórdia é para este momento. Agora, neste instante, está sendo chove misericórdia pelo mundo. Porque quando houver a morte, desculpa interromper, mas quando houver a morte, o ato da morte, Deus é misericórdia. Vem só a justiça, né? Deus é só justiça. Lá nós não vamos fazer como... Nós não somos João Grilo. Então deixa eu rezar pela justiça. Nós não somos João Grilo, não vamos fazer versinho. Ela é muito boa, porque mesmo, é uma coisa que todo mundo passa. Todo mundo passa em um momento da vida. Eu acho que o problema tá em, assim, não é nem se é certo ou se é errado, entendeu? Eu vou antes disso ainda. É porque assim, essa é uma dúvida que eu tenho com alguns parentes também. Mas a gente acaba pressupondo o coração de alguém que a gente não tem como sondar. Então, por exemplo, você vai ver assim, eu suponho que ele seja uma pessoa boa. Só que você tá fazendo isso baseado nos seus próprios critérios, entendeu? E aí, o que acontece com a gente? A gente acaba tentando controlar a salvação da pessoa como se estivesse ao nosso alcance. Com base nos nossos critérios subjetivos Exato. nossos. Então, tipo assim... E aí começa a achar que eu vou oferecer a salvação. Você fez um diagnóstico da alma dele,
e baseado no seu diagnóstico pessoal da alma dele, você tá tentando dar o remédio paliativo. Agora você me deu certeza que ele vai pro inferno, seu otário. Não, mas pelo Não, contrário. mas você entendeu, Agora, tipo assim, eu vou fazer a isso é defesa um aqui problema, agora. entendeu? Não, Porque, tipo porque assim... o exemplo que eu dei que era uma pessoa boa é porque ele ajuda os outros. Não, eu sei, mas Ele tipo se assim... ferra porque ajuda os outros. E o Não outro é lado, eu entendeu? que Tipo tô- assim, a balança que a gente não consegue Mas eu ter vou fazer a todas as- defesa ele também já agora, aprontou muito. pro lado de que também, se o Max já consegue ser misericordioso com um coração pequeno que tem, imagina a misericórdia de Deus o quanto não é maior. Exato. Então é aquilo que... Quem que falava? Que se os homens soubessem da misericórdia... Santa Teresinha. Santa Faustina. Se os homens soubessem da misericórdia de Deus, abusariam da Não, misericórdia de Deus soubessem também. onde se encontra Judas, elas iriam é abusar da verdade. misericórdia Exato. de Deus. Então o que acontece? Por isso que não podemos dizer Hitler tá no inferno? Não sei. Exato. Judas Ninguém tá no fala, inferno? a igreja nunca fala não que não. sei. O Inocêncio terceiro tá lá, o Dante colocou ele lá dentro, então deixa ele lá. E eu vou pôr o Eurico Miranda também. E aí, cara, tipo assim... a gente tem um superchat pro Max. O Iron Soares mandou R$2 e falou assim: burlando a misericórdia, Max, veja uma alma queimar. No caso, não é a do seu pai, é a sua. É a minha.